Um movimento. Essa palavra encapsula a essência de uma revista, uma visão e uma mulher. 50 anos após seu nascimento, a revista Ms. Magazine continua sendo um farol do feminismo. Mas por trás da imagem pública de sua fundadora, Gloria Steinem, esconde-se uma história de dor, silêncio e sobrevivência que a persegue há décadas. Rita Braver, da CBS News, nos revela a verdade em uma entrevista emocionante. Gloria Steinem, a incansável voz das mulheres, aquela que nos disse para falarmos, guardou silêncio por anos sobre seus próprios fantasmas. Por que uma mulher que lutou pela visibilidade de outras se escondeu? A resposta é tão dura quanto devastadora. Na década de 60, Steinem, uma jornalista em ascensão, foi assediada por homens poderosos. Não eram apenas insinuações, eram predadores. Um a encurralou e tentou abusar dela, forçando-a a mordê-lo para escapar. Outros lhe ofereceram empregos e oportunidades em troca de reuniões privadas. Ela nunca os nomeou, mas a verdade sobre o que suportou é um relato de terror. Agora, aos 91 anos, Steinem finalmente se abre. A razão de seu silêncio é um testemunho da brutalidade que as mulheres enfrentam no mundo profissional. O nascimento de Gloria, em 25 de março de 1934, em Toledo, Ohio, já era um presságio da instabilidade que definiria sua vida. Ela não veio ao mundo em uma maternidade, mas no trailer engatado no Dodge de seu pai, um vendedor de antiguidades que nunca ficava muito tempo em um só lugar. Sua infância foi uma estrada interminável. Semanas após seu nascimento, sua mãe, Ruth, uma talentosa jornalista, sofreu uma profunda crise nervosa. Ela começou a ouvir vozes e a acreditar que o rádio falava diretamente com ela. Aos 10 anos, Gloria já havia passado por 12 escolas diferentes, vivendo frequentemente no carro. Em janeiro de 1944, com apenas 9 anos, seu pai a abandonou no meio de uma tempestade de neve, perto de Battle Creek, Michigan. Ele fugiu com $500 que havia ganho em um jogo de pôquer e nunca mais voltou. Gloria e sua mãe foram deixadas à própria sorte em uma casa gelada em Toledo, sem aquecimento e declarada inabitável pela cidade. Entre 1944 e 1946, Ruth foi internada 3 vezes em hospitais psiquiátricos. A pequena Gloria, com apenas 10 anos, se tornou a adulta da casa. Fazia compras, pagava as contas, cuidava de sua mãe e se esforçava para não se atrasar para a escola. Esses anos forjaram sua compreensão da vida. Ela aprendeu que a dependência e o dinheiro podiam ser correntes invisíveis para as mulheres. Frequentemente roubava moedas das garrafas de leite para que sua mãe não tivesse que se humilhar pedindo ajuda ao pai por telegrama. A casa estava caindo aos pedaços, a saúde de sua mãe continuava frágil e elas mal sobreviviam. Em 1950, aos 16 anos, um golpe de sorte mudou suas vidas. Uma igreja vizinha comprou sua casa em ruínas, dando a Gloria uma saída. Ela se mudou para Washington, D.C., para morar com sua irmã mais velha e terminar a escola. Frequentou a Western High, onde se virava com trabalhos de babá e caixa para poder pagar sua comida e as passagens de ônibus. Apesar de tudo, ela se manteve no quadro de honra e se formou em junho de 1952. Ela escondia suas notas para que sua mãe, em seu estado de confusão, não se preocupasse. Assim, desde jovem, ela aprendeu a seguir em frente em silêncio. Naquele outono, ela obteve uma bolsa de estudos integral para o Smith College, uma das faculdades femininas mais prestigiadas do país. Ela escolheu estudar ciências políticas, uma graduação com apenas 43 estudantes em sua área. Em 1953, enquanto o senador Joseph McCarthy semeava o pânico com suas acusações de comunismo, Gloria organizou um julgamento simulado no campus para ridicularizar a farsa. Com suas colegas, ela levantou cartolinas em branco, simbolizando a falta de provas de McCarthy. 700 pessoas compareceram e a imprensa noticiou o evento. Alguns professores a alertaram que isso poderia prejudicar seu futuro,
Mas Glória, inabalável, respondeu: o medo deve ser ridicularizado, não obedecido. Ela se formou com honras em 1956. Mas em 1957, pouco antes de uma viagem de pesquisa para a Índia, um evento clandestino mudou sua vida para sempre. Glória engravidou. Naquela época, o aborto era ilegal tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. No entanto, em Londres, um médico chamado John Sharp aceitou ajudá-la. Ele pediu apenas uma coisa em troca: que ela mantivesse seu nome em segredo e que vivesse a vida que sempre quis. O risco era enorme. Ele poderia ser condenado a 5 anos de prisão. Glória nunca esqueceu sua bondade. Anos depois, ela diria que, sem a ajuda dele, não teria sido capaz de se tornar a escritora e ativista que se tornou. Ela não falou publicamente sobre o assunto até 1971. Mas essa experiência se tornaria o motor de sua incansável luta pelos direitos das mulheres. De 1957 a 1959, Glória viajou por toda a Índia para investigar o papel das mulheres nas aldeias. Vivia com apenas 4 rúpias por dia, dormia em ashrams e andava milhares de quilômetros com o movimento Bhudan, doação de terras. Ela conheceu mulheres de castas baixas que trabalhavam de sol a sol por um punhado de arroz, mas que, mesmo assim, doavam terras a quem não tinha nada. Essa experiência redefiniu sua visão sobre as mulheres, a classe social e o poder. Em suas anotações, ela escreveu que a verdadeira mudança não acontecia nos grandes edifícios do governo, mas nos poços das aldeias, onde as mulheres se reuniam para buscar água. Foi ali que ela encontrou a verdadeira força e resiliência. Depois de sua reveladora viagem à Índia, Gloria Steinem retornou aos Estados Unidos em 1956, uma mulher transformada. Anos depois, ela diria que nas aldeias indianas viu as sementes da interseccionalidade, muito antes de a palavra ser inventada. A prestigiada bolsa de pós-graduação do Smith College para Harvard, avaliada em $2.400, a esperava. Era o bilhete para a elite intelectual, o caminho para uma carreira segura e de prestígio. Mas a vida tinha outros planos. A saúde de sua mãe, Ruth, havia piorado. Steinem tomou uma decisão que definiu seu caráter. Rejeitou Harvard. Em vez de ir para as aulas em Cambridge, ela se mudou para Nova York, viajando todos os meses para Toledo para cuidar de sua mãe e pagar as contas do hospital. Esse foi seu primeiro ato de feminismo real. Um feminismo que não se tratava apenas de política, mas de cuidar de sua família. Seu primeiro artigo pago, sobre eletrodomésticos de cozinha, lhe deu os $100 exatos para consertar o telhado da casa de sua mãe. A escolha foi um eco de seu passado. A família e a dependência econômica, um tema que a perseguiria por toda a sua vida. Em outubro de 1957, Steinem chegou a Manhattan com pouco mais do que um punhado de recibos de ônibus e um caderno cheio de ideias. Por 80 centavos a hora, ela servia mesas em um restaurante, ganhando a duras penas $5 em gorjetas a cada noite. Com um quarto que lhe custava $12 por semana, cada centavo contava. Seu primeiro artigo publicado sobre o custo desigual dos anticoncepcionais para as mulheres lhe pagou apenas $50. Mas foi um começo. Anos depois, ela diria que sua verdadeira educação veio de equilibrar bandejas e rejeições. De 1958 a 1960, ela retornou à Índia com outra bolsa de estudos. Desta vez, percorreu mais de 11.000 quilômetros. Dormia em estações de trem e entrevistava mulheres pobres por todo o país. Viu mulheres de castas baixas carregando tijolos pesados por 25 pies, uma moeda indiana. Em uma aldeia de Tamil Nadu, ela viu 2 postos no conselho reservados para mulheres, algo inédito na época. Ela escreveu relatórios e os enviou para jornais sob um nome falso, abrindo lentamente os olhos de seus leitores. No entanto, no início dos anos 60, uma mancha de seu passado retornou para a assombrar.
Entre 1960 e 1962, Steinem havia ajudado a liderar um grupo juvenil que enviava estudantes para festivais. Em 1967, uma revista revelou que o grupo havia recebido financiamento secreto da CIA. Steinem admitiu que sabia, mas insistiu que a agência havia agido de maneira liberal e honrosa. O mundo ficou em choque. Como uma futura figura do feminismo podia estar ligada a algo assim? O incidente, apesar do escândalo, demonstrou que Steinem sempre operou em espaços de poder, em zonas cinzentas. Em setembro de 1962, sua carreira finalmente decolou. Seu artigo O Desarmamento Moral de Beth Coed apareceu na revista Esquire. Nele, ela demonstrou que a maioria das mulheres temia que suas carreiras arruinassem suas chances de se casar. Steinem apoiou suas afirmações com dados e gráficos, mostrando, por exemplo, o rápido aumento no uso de anticoncepcionais. Alguns leitores reagiram com fúria. Uma carta anônima chegou com um rosário rosa e uma ameaça, mas o artigo impactou e a colocou no mapa. Em 1963, ela ousou fazer algo ainda mais audacioso. Se infiltrou como coelhinha da Playboy. Durante 17 dias, ela trabalhou no Playboy Club de Nova York sob um nome falso. Ganhava apenas $1 por hora e, depois dos custos com o vestuário, mal levava para casa $18 por semana por 54 horas de trabalho. As regras eram rígidas. Inspeção antes de cada turno, um espartilho que apertava sem piedade e a obrigação de fazer o bunny dip com perfeição. Os clientes podiam tocar nas coelhinhas desde que dessem gorjeta. Steinem tomou notas, as escondeu em suas mangas e transformou a experiência em uma reportagem impactante de 2 partes. O artigo causou um alvoroço midiático e provocou mudanças no clube, mas também afetou sua carreira. Muitos editores a viam agora apenas como um rosto bonito que se fantasiava para conseguir uma história, sem a levar a sério como jornalista. Em 1º de março de 1969, Steinem entrou no porão de uma igreja em Nova York. Ela ia apenas para cobrir uma pequena reunião, mas o que ela ouviu naquele dia mudou sua vida para sempre. Uma a uma, 12 mulheres se levantaram e compartilharam histórias dolorosas sobre seus abortos ilegais. Algumas foram vendadas e levadas para apartamentos estranhos. Uma mulher pagou $1.500 a um homem no Brooklyn e acabou sangrando por dias. Essas mulheres protestavam porque o Estado estava legislando sobre o aborto sem sequer perguntar a opinião de uma única mulher. Sentada no fundo, Steinem sentiu uma mudança profunda. Ela chamou de seu grande clique. Aos 35 anos, ela se levantou e, pela primeira vez, compartilhou em voz alta sua própria história. Seu aborto em Londres em 1957. Era um segredo por anos, mas naquele dia, ela o disse. E naquele momento, ela deixou de ser apenas uma repórter. Ela se tornou uma ativista. Disse que se sentiu como se tivesse cruzado uma fronteira e queimado a ponte atrás dela. Apenas 4 semanas depois, em 7 de abril de 1969, a revista New York Magazine publicou seu poderoso ensaio Depois do Poder Negro, a Libertação das Mulheres. Nele, ela comparou diretamente o racismo com o sexismo. Apontou que as mulheres ganhavam apenas 59 centavos para cada $1 que um homem ganhava, e que apenas 2% dos gerentes eram mulheres. Os telefones da revista não paravam de tocar. Centenas de mulheres ligavam perguntando como podiam se juntar ao movimento. Alguns anunciantes, furiosos, ameaçaram retirar sua publicidade. Mas as palavras de Steinem já haviam se espalhado. Em junho, o artigo foi reimpresso em 42 jornais universitários. O movimento havia começado e Gloria Steinem, finalmente livre de seus próprios segredos, estava na frente. A voz de Gloria Steinem, uma vez sussurrada em porões, havia se tornado um grito que o mundo finalmente ouvia. Alguns a amavam, outros a ridicularizavam, mas ninguém podia ignorá-la. Em 17 de julho de 1971,
Steinem transformou seu ativismo em uma estrutura tangível. Junto com duas aliadas, ela fundou a Women's Action Alliance em Manhattan com uma modesta subvenção de $20 mil. Seu escritório, um único cômodo, se tornou o epicentro de uma revolução silenciosa. Milhares de cartas de mulheres de todo o país inundaram o espaço, pedindo ajuda para combater a discriminação no trabalho e buscando recursos para educar seus filhos livres de estereótipos de gênero. Steinem dirigiu o Conselho de 1971 a 1978, garantindo que a organização se concentrasse na ação. Em 1975, eles já haviam enviado 50 mil cópias de seu Guia de Desenvolvimento Infantil para escolas de todo o país, ajudando a erradicar livros que só mostravam mães cozinhando e limpando. Eles também lançaram a primeira linha de ajuda para mulheres maltratadas em janeiro de 1973, com as chamadas atendidas através de uma central telefônica emprestada. Com poucos recursos, mas com uma convicção inabalável, eles continuaram sua missão. Entre setembro de 1969 e agosto de 1970, Steinem falou em 38 comícios. Ela viajou incansavelmente, aparecendo em capitólios, parques e universidades, falando em média a cada 10 dias. Em um comício no Central Park em novembro de 1969, ela levantou os anúncios de emprego do dia. Um oferecia $160 por semana para um homem, enquanto o outro, pelo mesmo trabalho, oferecia apenas $90 para uma mulher. A multidão ofegou. Quando um homem gritou para ela ir para casa cozinhar, Steinem sorriu e respondeu que ela só cozinhava revoluções. A imprensa, aos poucos, começou a mudar seu tom. Um repórter da BBC a descreveu como persuasiva, não brava. As pessoas começaram a ver as feministas com uma nova luz. Mas o que veio a seguir, ninguém esperava. Em 20 de dezembro de 1971, uma edição especial da revista Ms. Magazine foi lançada. Era para ser um suplemento único dentro da New York Magazine, mas em apenas 8 dias, vendeu 300 mil cópias. Foi um golpe para o mundo editorial, dominado por homens. Steinem declarou que isso demonstrava que existia uma audiência massiva de mulheres que ninguém havia se preocupado em contar. Mais de 26 mil pessoas enviaram cheques para se inscrever antes que existisse uma única edição completa. Esse sucesso financeiro lhes permitiu rejeitar anunciantes que não se alinhavam com sua mensagem. Em janeiro de 1972, a Ms. lançou sua primeira edição independente. Foi ousada, feroz e sem desculpas. Incluiu artigos sobre bem-estar social, maternidade de mulheres lésbicas e a eliminação de palavras sexistas como chairman, presidente. Varejistas em 7 estados se recusaram a vendê-la, mas mesmo assim, a revista vendeu 350 mil cópias, mais do que a revista Esquire naquele mesmo mês. Steinem garantiu que apenas mulheres estivessem encarregadas da edição e publicação. As histórias das mulheres nunca mais teriam que esperar a permissão de um homem, ela afirmou. Na primavera de 1972, meses antes do histórico caso Roe vs. Wade, a Ms. publicou uma mensagem de página inteira, assinada por 53 mulheres famosas. Todas declararam ter feito um aborto, apesar de a prática ainda ser ilegal em muitos estados. Steinem sabia que isso podia levá-la à prisão, mas o fez mesmo assim. A revista incluiu um cupom para que outras mulheres também pudessem assinar, e mais de 10 mil o enviaram pelo correio. A pressão aumentou até que a Suprema Corte finalmente legalizou o aborto em 22 de janeiro de 1973. A capa daquela primeira edição também fez história. Ela mostrava a Mulher Maravilha com o título Mulher Maravilha para Presidente. Steinem havia descoberto que editores masculinos tinham retirado os poderes da personagem. Essa capa ajudou a mudar o rumo. Milhares de cartas inundaram os escritórios da DC Comics, e em janeiro de 1973, a Mulher Maravilha recuperou seus poderes. Alguns anunciantes acharam que quadrinhos não eram sérios o suficiente para uma revista de verdade. Mas a Ms. ganhou mais assinantes do que nunca.
Aquela capa transformou a Mulher Maravilha em um símbolo feminista. Em 1975, a Miss era vendida em 22 países. Em julho daquele ano, publicou uma investigação de 8 páginas sobre a mutilação genital feminina, uma prática que afetava quase 100 milhões de meninas. Foi a primeira vez que uma revista americana importante ousou chamá-la de violência em vez de cultura. Alguns embaixadores ficaram furiosos, mas os leitores a elegeram como a história mais importante do ano. As doações dos leitores ajudaram a financiar um grupo da Organização Mundial da Saúde para abordar o problema em 1977. Entre 1973 e 1976, a Miss se recusou a publicar anúncios de cigarros e pílulas para emagrecer. Também limitou o conteúdo de beleza e rejeitou anúncios sexistas. Essa postura custou à revista cerca de 2 milhões de dólares. A Revlon retirou seus anúncios depois que a revista apresentou uma feminista soviética sem maquiagem na capa em 1980. Para se manter à tona, eles aumentaram os preços das assinaturas e organizaram shows beneficentes. Steinem declarou que nunca permitiriam que o dinheiro da publicidade decidisse o que eles podiam ou não podiam dizer. Em julho de 1971, Steinem ajudou a fundar o National Women's Political Caucus. Junto com Bella Abzug, Shirley Chisholm e Betty Friedan, ela reuniu 324 mulheres de 27 estados. Elas criaram um plano audacioso, exigir que metade de todos os delegados políticos em 1972 fossem mulheres. E conseguiram. A representação de mulheres na Convenção Democrata saltou de 13% em 1968 para 40% em 1972. Gloria Steinem não apenas havia encontrado sua voz, ela havia criado um coro que ressoaria na política e na cultura por gerações. Em 1980, a influência de Gloria Steinem já era inegável. Mais de 220 mulheres, formadas pelo National Women's Political Caucus, haviam sido eleitas para cargos públicos. Mas o clímax de seu poder chegou em novembro de 1977, quando ela ajudou a organizar a Conferência Nacional de Mulheres em Houston. Durante 4 dias, 2.000 delegadas de todos os estados se reuniram para debater 26 temas cruciais. Elas criaram um plano de 20.000 palavras que exigia a aprovação da Emenda de Igualdade de Direitos, ERIA. Do lado de fora, 15.000 manifestantes, liderados pela conservadora Phyllis Schlafly, protestaram contra elas. Steinem declarou que as mulheres da conferência eram mais representativas do que a maioria das legislaturas. Com um orçamento de 5 milhões de dólares e transmitida ao vivo pela C-SPAN, a conferência se tornou o guia da administração de Carter sobre a política para mulheres. Mas Steinem não parou por aí. Em outubro de 1983, Steinem lançou seu livro Outrageous Acts and Everyday Rebellions, Atos Ultrajantes e Rebeliões Cotidianas. Vendeu 100.000 cópias em seu primeiro mês. Em um ensaio, ela detalhou seu trabalho secreto como coelhinha da Playboy, expondo o baixo salário e os exames médicos invasivos. Em outro, ela comparou as leis nazistas sobre as mulheres com as restrições modernas ao aborto. A ira dos críticos não demorou. Algumas bibliotecas proibiram o livro e os telefones da revista ficaram cheios de ligações furiosas. Mas o livro se tornou um best-seller e levou suas ideias a uma nova geração, demonstrando que seu ativismo não era apenas para um pequeno grupo de intelectuais. Em 1986, Steinem se juntou a um acampamento pela paz perto de uma base de mísseis em Nova York. Durante 6 semanas, 12.000 mulheres de 12 países acamparam lá para protestar contra as armas nucleares. Steinem fez o discurso de abertura, chamando as armas nucleares de a forma máxima de violência masculina. Mais de 650 mulheres foram presas, incluindo 2 políticas da Dinamarca.
Suas ações forçaram o governo dos Estados Unidos a responder a perguntas difíceis em reuniões internacionais e ajudaram a estabelecer as bases para futuros tratados. Naquela mesma década, Steinem se tornou uma testemunha-chave no Congresso sobre a pornografia. Em novembro de 1983, ela falou em uma audiência do Senado, explicando como a pornografia alimentava a violência no mundo real. Suas palavras influenciaram o relatório do ME de 1984 e ajudaram a moldar um projeto de lei de 1986, que, embora não tenha sido aprovado, mudou a forma como os legisladores falavam sobre a exploração sexual. Em 2013, o presidente Barack Obama lhe concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, honrando uma vida dedicada a transformar a indignação em ação. Por muitos anos, Gloria Steinem foi conhecida por sua famosa frase: "Uma mulher precisa de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta." Por isso, o mundo ficou em choque quando ela se casou aos 66 anos. Em 3 de setembro de 2000, ela se casou com David Bale, um empresário sul-africano e pai do ator Christian Bale. A cerimônia foi realizada na casa da chefe Cherokee Wilma Mankiller, em Oklahoma. Em vez de se chamarem de marido e mulher, eles escolheram a palavra companheiros. Eles mantiveram casas separadas em Nova York e Los Angeles e suas finanças nunca se misturaram. Gloria não mudou seu sobrenome. Tragicamente, pouco mais de 3 anos depois, em 30 de dezembro de 2003, David Bale faleceu de linfoma cerebral. Gloria chamou seu casamento de "o ato político mais feliz da minha vida." Para muitos, o casamento foi uma surpresa total, mas demonstrou o que ela sempre acreditou: que a vida não é definida pela idade, mas pelas escolhas que se faz. Em 2015, Gloria compartilhou algo que havia mantido em segredo por mais de 80 anos. Em seu livro de memórias, My Life on the Road, Minha Vida na Estrada, ela revelou que, por volta dos 9 anos, foi agredida sexualmente por pessoas que supostamente eram amigos da família. A experiência que ocorreu enquanto viajava com seu pai, um antiquário, a fez entender o quão silenciosa e oculta a violência podia ser. Embora tivesse passado décadas lutando pela segurança das mulheres, ela nunca havia falado publicamente sobre sua própria dor até aquele momento. Ela também explicou que essa era a razão pela qual dormia com as luzes acesas, mesmo adulta, porque era na escuridão que ela sentia mais medo. Suas palavras ajudaram as pessoas a entender que as batalhas que ela travava não eram apenas políticas, eram profundamente pessoais. O que ela viveu quando criança lhe deu a força para seguir em frente, mesmo quando lembrar doía. Na década de 1980, Gloria começou um relacionamento tranquilo que durou 10 anos. Ela se apaixonou por Franklin A. Thomas, o primeiro homem negro a dirigir a Ford Foundation. Eles se conheceram enquanto trabalhavam em projetos de direitos civis e mantiveram suas próprias casas. Ela em Manhattan, ele no Brooklyn. Eles nunca se casaram. Ela também namorou o atleta olímpico Rafer Johnson e o cineasta Mike Nichols. Mais tarde, na década de 1990, seu relacionamento com o magnata da mídia, Mort Zuckerman, tornou-se público depois que ela o descreveu como uma época de solidão dourada. Apesar de tudo, Gloria nunca parou de viajar. Ela passava a maior parte do ano na estrada, trabalhando pelas causas em que acreditava. Os filhos de Franklin até lhe deram um apelido, Glow, brilho, e aceitaram seu lugar na vida de seu pai. Em uma época em que se esperava que as mulheres assentassem, a vida de Gloria demonstrou que o amor não precisava seguir regras antiquadas. Seus relacionamentos eram a prova de que a intimidade não precisa significar abrir mão da liberdade. Aos 52 anos, em 1986, Gloria encontrou um nódulo em seu seio. Era câncer. A luta de Gloria Steinem pelo feminismo nunca parou, nem mesmo diante da doença. Aos 52 anos, em 1986, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Em vez de se esconder, Steinem escolheu uma lumpectomia, seguida por 6 semanas de radioterapia,
um tratamento relativamente novo na época, ela falou abertamente sobre a dor, o cansaço e a queda de cabelo. Em um mundo onde ativistas deviam ser fortes e invencíveis, ela demonstrou uma vulnerabilidade radical. Queria que as pessoas soubessem que até mesmo os líderes ficam doentes e que não há problema em falar sobre isso. Steinem começou a dar palestras em conferências médicas e ajudou a impulsionar uma lei para expandir os exames de detecção de câncer gratuitos para mulheres de baixa renda, que se tornou lei em 1990. Ela também garantiu que a Ms. Magazine publicasse histórias reais de mulheres que haviam passado pelo tratamento. Sua doença não a parou, tornou-se parte de sua mensagem. Mais tarde, ela disse que o câncer lhe ensinou a importância de cuidar de si mesma, uma lição que salvou sua saúde e sua capacidade de continuar lutando. Em 1992, Steinem lançou o livro Revolution from Within, Revolução por Dentro, uma obra de quase 600 páginas que abordava um tema inesperado para o feminismo da época: a autoestima. As primeiras 150 mil cópias esgotaram em apenas um dia, e o livro se manteve no topo da lista de best-sellers do New York Times por 9 semanas. No final do ano, mais de 1 milhão de cópias haviam sido vendidas. No livro, Steinem argumentava que a mudança política não duraria a menos que as mulheres se sentissem dignas dela internamente. Alguns críticos zombaram, outros o elogiaram. Algumas universidades o incluíram em suas listas de leitura de psicologia, enquanto outras o trataram como teoria feminista. Apesar da controvérsia, seu sucesso obrigou as editoras a buscar mais livros que unissem a cura pessoal com a política. O livro de Steinem não apenas vendeu, ele mudou a forma como as pessoas pensavam sobre o feminismo e a autovalorização. Em 1993, a famosa reportagem secreta de Steinem, como coelhinha da Playboy, foi adaptada para um filme de TV da HBO, A Bunny's Tale, um conto de coelhinhas. O filme, estrelado por Kirstie Alley, atraiu mais de 3 milhões de espectadores em sua estreia em 29 de fevereiro. Os trajes de coelhinha foram recriados com exatidão e o roteiro foi baseado nas anotações reais de Steinem. Após a exibição, a Playboy relatou um aumento de 12% nas cancelamentos de assinaturas. Mais importante ainda, uma agência governamental usou o filme como evidência em um caso de assédio sexual no trabalho. Para as gerações mais jovens que não haviam lido o artigo original, o filme abriu os olhos. A HBO até o transmitia todo fim de semana de Páscoa, um detalhe que causou risos, mas que manteve a história viva. Steinem demonstrou que até o entretenimento podia ser uma ferramenta para a mudança. Em 2015, Steinem finalmente falou abertamente sobre um tema que havia sido objeto de sussurros por décadas: seu relacionamento com a CIA no final dos anos 50. Em suas memórias, My Life on the Road, ela revelou que o Independent Research Service, o grupo que ela liderava, havia sido financiado pela agência. De 1958 a 1962, a CIA pagou as viagens de estudantes para combater a influência soviética. Steinem garantiu que a agência apenas cobriu os custos de viagem e nunca lhe disse o que dizer ou escrever. Ela até citou velhos memorandos da CIA que a consideravam útil, porque podia conquistar as pessoas sem precisar de uma arma. A notícia explodiu na internet, com um debate feroz sobre se ela havia sido enganada ou se havia usado o sistema para o bem. As vendas do livro dispararam e, de repente, as pessoas a viram não apenas como uma ativista local, mas como uma figura global. A verdade era complexa, mas ela não fugiu dela. Em 17 de outubro de 2005, Steinem se juntou a Jane Fonda e Robin Morgan para fundar o Women's Media Center em Nova York. O objetivo era claro: tornar as mulheres mais visíveis e poderosas na mídia. Com um financiamento inicial de 3 milhões de dólares, eles criaram um banco de dados chamado SheSource, com especialistas para os noticiários.
Em seu primeiro estudo, eles descobriram que apenas 22% das histórias de primeira página eram escritas por mulheres. Em 2015, esse número havia subido para 38%. Steinem também impulsionou campanhas que forçaram as emissoras a se desculparem por histórias sexistas. Entre 2010 e 2014, a CNN teve que se desculpar 5 vezes ao vivo. O Women's Media Center também treinou mais de 12 mil mulheres para falar em público e lançou um projeto global sobre a violência sexual em zonas de guerra. Para Steinem, esse grupo se tornou uma forma de transformar o ativismo em resultados de longo prazo. Em 2018, a cineasta Julie Taymor começou a trabalhar em As Glórias, um filme sobre a vida de Steinem. Glória aceitou ajudar, mas apenas para corrigir fatos, não para influenciar as partes criativas. Durante 2 anos, ela deu sua opinião sobre 147 pequenos detalhes, desde a cor dos assentos do ônibus até os botões de campanha. O filme estreou no Festival de Cinema de Sundance em 26 de janeiro de 2020, horas antes da trágica notícia da morte de Kobe Bryant. Apesar disso, o filme recebeu uma pontuação de 77% no Rotten Tomatoes e chegou a mais de 200 países através da Amazon. Steinem disse que sua cena favorita era quando Alicia Vikander recriava a Marcha pela Igualdade das Mulheres de 1970 com 300 figurantes, recriando o tamanho real da multidão. Embora o Covid tenha arruinado sua estreia nos cinemas, o filme chegou a mais de 1,8 milhões de lares em seu primeiro mês online. Ele deu à sua história uma nova audiência, jovens de todo o mundo que agora podiam ver o quão longe ela havia chegado. O tempo é uma testemunha, mas para Gloria Steinem é uma espiral. Aos 91 anos, a mulher que definiu o feminismo moderno continua na linha de frente da revolução. Em 12 de abril de 2025, Steinem fez o discurso de encerramento na Conferência do Jubileu em Nova York. Mais de 1.200 pessoas, incluindo chefes, escritores e jovens ativistas, se reuniram para ouvi-la. Com a mesma clareza e perspicácia que a caracterizaram por toda a vida, Steinem falou do feminismo como a revolução mais longa, mas com uma nova urgência. Ela enfatizou que a luta agora deve incluir a justiça climática. Apontou um dado assustador. As mulheres representam 80% dos refugiados climáticos, mas ocupam apenas 15% dos cargos de liderança nas decisões ambientais. Em um momento, a plateia explodiu em aplausos quando ela disse: "Dancem mais, a alegria é o ato mais subversivo." No final de seu discurso, a escritora e apresentadora Padma Lakshmi lhe entregou uma linha do tempo especial, um mapa de todas as vitórias da Ms. Magazine desde seu nascimento em 1972. Steinem a levantou e disse: "A história não é uma linha reta, é uma espiral que subimos juntos." A palestra foi transmitida ao vivo e vista mais de 600 mil vezes em 2 dias, demonstrando que sua mensagem continua a mover as pessoas, independentemente da idade. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu a decisão do caso Roe vs. Wade, em 24 de junho de 2022, o ativismo de Steinem encontrou um novo campo de batalha: suas contas do Instagram e do X. Embora ela permaneça em sua maior parte em sua casa em Manhattan, sua voz chegou a milhões. O vídeo que ela fixou em seu perfil após a decisão alcançou 4,6 milhões de visualizações em apenas 3 dias. Nele, ela explicava os passos a serem seguidos: apoiar os fundos de aborto, pressionar por leis estaduais e exigir mudanças nos tribunais. Para evitar a censura, ela publicava os números de linhas de ajuda escondidos atrás de emojis. Em maio de 2024, ela compartilhou um fio de publicações que mostrava como as mortes relacionadas à gravidez haviam aumentado 14% nos estados que proibiram o aborto. Sua mensagem era direta e letal: "Isso não é teórico, é letal." Sua base de seguidores online agora atinge 2,1 milhões de pessoas, mais do que a Ms. Magazine jamais alcançou. Sem sair de casa,
ela continua a impulsionar o movimento, transformando curtidas e compartilhamentos em ação real. Em abril de 2025, Gloria Steinem deu uma entrevista emocionante na qual compartilhou algo que ainda a assombra. Na década de 60, ela guardou silêncio sobre o assédio sexual que enfrentou em sua ascensão como jornalista. Ela relatou como um conhecido escritor a encurralou e tentou beijá-la, forçando-a a morder a bochecha dele para escapar. Ela não falou na época por medo de que o incidente pusesse fim à sua carreira. Ainda mais doloroso, ela admitiu que jornalistas famosos lhe ofereceram empregos em troca de reuniões privadas. Ela nunca os nomeou, mas disse que eles foram expostos na década de 1990. Ao contar a história agora, ela demonstrou que mesmo mulheres poderosas às vezes se sentem assustadas e silenciadas, mas também demonstrou que nunca é tarde demais para levantar a voz, para levantar a voz, para levantar a voz, para levantar a voz, para levantar a voz.